Fala patrões, eu sou o Gabriel Miranda, esse aqui é o Fisioboys, um lugar onde a gente fala sobre fisioterapia e empreendedorismo. Olha, há 7 anos atrás, quando me formei, não foi de imediato que eu consegui meu primeiro paciente particular. Isso demorou um pouco para acontecer. Eu comecei trabalhando em clínica e quando eu tive a oportunidade de atender o meu primeiro paciente domiciliar, uma das dúvidas que ficava latejando na minha cabeça era quanto eu devia cobrar pelos meus atendimentos, pela minha avaliação, por cada sessão. E eu vejo que até hoje em dia isso é uma dúvida que é muito forte na cabeça dos recém-formados. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para te dar uma luz, até porque o nosso Conselho Federal ele estabelece referenciais mínimos hoje em dia para que nós cobremos os nossos atendimentos. Então, esse vídeo vai ser rapidinho, mas antes de cair nos valores dos atendimentos, deixa eu te falar sobre a nossa carga horária semanal e sobre o nosso piso salarial. Olha, a Lei 8.856, de 1º de março de 94, estabelece que a nossa carga horária semanal, de nós fisioterapeutas, é de 30 horas semanais no máximo. E aí você deve estar se perguntando, puxa vida, mas eu trabalho muito mais que isso. Pois é. Durma com barulho desse. E quando nós falamos sobre piso salarial, a Lei 8.315, de 19 de março de 2019, estabelece que o nosso piso salarial atualmente é de R$ 3.158,96 aqui no Rio de Janeiro. E aí agora falando sobre os valores referenciais que nós devemos ter para os nossos atendimentos, funciona da seguinte maneira. O COFITO, ele estabelece um referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, que é como se fosse um código que categoriza cada tipo de serviço que nós podemos prestar. E para cada um desses serviços, nós temos um coeficiente honorário fisioterapêutico, que desde 2017 foi estabelecido no mínimo como 60 centavos. E o que isso significa exatamente? Bom, cada serviço que nós podemos prestar tem um valor de coeficiente honorário fisioterapêutico. Esse valor ele deve então ser multiplicado por no mínimo 60 centavos para você chegar no valor que você deve cobrar no mínimo por aquele serviço. Gente, isso é muito importante que todos nós fisioterapeutas sigamos. Por quê? Porque eu acredito que você já deva ter passado por uma situação parecida, de ver algum colega de profissão cobrando preços irrisórios para fazer os seus atendimentos. Isso faz com que o nosso serviço ele acabe sendo desvalorizado perante a sociedade e faz também com que o serviço que esse fisioterapeuta está prestando ele tenha uma qualidade inferior, porque para que ele consiga ter um retorno satisfatório, ele vai ter que aumentar muito o número de atendimentos que ele faz por dia. Você vai perceber que, inclusive, em um outro vídeo nós falamos um pouco mais sobre isso, cada serviço que nós prestamos também tem uma carga horária ali para cada um dos tipos de serviço que nós podemos prestar, ou seja, o CREFITO ele padroniza mais ou menos o tempo para cada serviço que nós prestamos para o nosso paciente. Mas vamos direto ao ponto. O CREFITO ele estabeleceu uma tabela com 19 capítulos. Esses capítulos eles correspondem a serviços que nós podemos prestar. Eu vou ler para vocês todos os capítulos dessa tabela e dentro dessa tabela, cada capítulo ele é subdividido para que você encontre exatamente o tipo de serviço que você presta, beleza? Então eu vou falar todos os capítulos dessa tabela e vou deixar linkado aqui na descrição o site do CREFITO, onde você vai conseguir acompanhar exatamente cada subtópico de cada capítulo desses e encontrar o seu serviço. E aí você vai saber exatamente o valor que você deve cobrar no mínimo pelos seus atendimentos, beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro capítulo seriam consultas fisioterapêuticas e exames funcionais. O segundo capítulo seriam atendimentos fisioterapêuticos nas disfunções do sistema neurológico. O terceiro, atendimento fisioterapêutico nas disfunções do sistema locomotor, músculo-esquelético. O quarto capítulo, mesma coisa do sistema respiratório. Quinto capítulo, mesma coisa do sistema cardiovascular. Sexto capítulo, nas queimaduras. Sétimo capítulo, do sistema linfático. Oitavo capítulo, do sistema endócrino metabólico. Nono capítulo, do sistema genital, reprodutor e excretor. 10º capítulo, nos pré e pós-cirúrgicos. No 11º capítulo, na hemodiálise. O 12º capítulo, dentro da emergência. No 13º capítulo, na oncologia. O 14º capítulo, e esse é muito importante para todo mundo que atende paciente em casa, domiciliar. O 15º capítulo, em procedimentos e técnicas manuais específicas.
16º capítulo, no coto e no treinamento protético. 17º capítulo, eletrotermofototerapia. 18º capítulo, fisioterapia do trabalho. E 19º capítulo, atenção primária. Então percebam a quantidade de serviços que nós podemos prestar. Bastante coisa, né? Pois é, isso não é nada. Quando você entrar na tabela que está linkada aqui na descrição, você vai ver que esses serviços eles são subclassificados em outros vários. Por isso que eu não tenho como te falar aqui cada valor que você deve cobrar por cada tipo de atendimento. A gente ficaria aqui 2 horas. Então, o link está aqui embaixo. Clica nessa tabela que a partir de agora você não vai ter mais dúvida do quanto cobrar pelos seus atendimentos, beleza? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.